Você tem algum país que você acha que entende o ambiente de modo mais racional ou não? Tá tudo com essa agenda? Estados Unidos, um pouco Estados mais. Unidos, né? África, Estados Unidos, um pouco mais. Acho que são dois países mais. Eu ia Qual, dizer. África do Sul? África do Sul, é verdade. O país não faz um continente, né? Mas é África do Sul. Porque as outras Áfricas ainda estão vivendo guerras tribais ainda, cara. Desculpa aí. Isso é engraçado, né? Porque o país africano. Quais países da África você visitou? Quase todos, subsaarianos todos. Alguns florestais. Não conheço o norte, o deserto, né? Então, Marrocos, Egito, não fui. Você teve no Congo, Uganda, isso. Você viu os Congo gorilas não foi, Uganda lá? Vi os gorilas, vi. Na parte de Uganda. Congo eu não fui porque tá em é guerra muito perigoso, civil, é muito perigoso. Quando eu estive em Uganda gravando os gorilas da montanha, explodiu o Ebola, bem na época quando eu tava lá, entendeu? E que é o maior perigo é esse. Você fala, não, são os animais, são as pessoas e... Agora, quando você vai, por exemplo, você vai a um país que eu amo da África, Namíbia. Por quê? Por causa da colonização, as pessoas são muito mais... Porque o ódio racial de ambas as partes, tá? Na África é muito grande. Você deve ter visto isso na África do Sul, né? Na África do Sul, muito forte. Eu tenho amigos lá e, assim, o cara fala assim, a minha filha já sabe atirar. Por quê? Se o cara entrar aqui dentro de casa, ele não vem me roubar. Ele vem para me destruir. Moralmente, a minha família, ele vai me destruir, entende? Então, e existe muito esse ódio, muito ódio. Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Mas por quê? Porque quem foi o holandês e o inglês é bruto. Vieram na brutalidade. Colheram o que plantaram, né? Mas, por exemplo, por que na Namíbia... Então você vê lá o quê? Você vê pouco moreno. Não teve pouca miscigenação. Eles mantêm-se separados, os brancos e negros. Na Namíbia tem muito mulato e moreno, como nós temos aqui. Porque nós temos aqui, eu volto a dizer, nós temos preconceito aqui. Tem preconceito, e não só de branco, de negro e coisa que fala, só existe isso. Não, existe um preconceito diverso. Mas eu acho que o grande problema nosso é mais social, porque a gente vendeu uma ideia do rico contra o pobre, do que realmente racial, na minha opinião. Tá? Minha opinião, foda-se. Existe, mas é muito mais forte social. O alemão conquistou a Namíbia. E conquistou com o pênis, não com a espada. Ele se miscigenou. Isso criou um ambiente muito mais propício, muito mais tranquilo. Você anda na Namíbia e não tem... O branco tá junto com o negro, porque ele já tem filhos juntos. Isso criou, essa miscigenação criou um ambiente mais agradável, menos turbulento e mais gostoso. Certo. E como é que eles veem essa questão ambiental lá? Você já ia falar, a África do Sul é melhor na sua visão, né, nessa coisa ambiental? Com relação à fauna, né? Isso. O que acontece? Lá eles não criam vacas. Quer dizer, criam também, mas eu estou dizendo assim, quando você vai num restaurante, você come carne de caça. Você come carne de animais locais, que é uma outra coisa interessante. O gerenciamento da fauna permite isso. Você não mata à toa, você mata porque é um recurso alimentar. Então você vai comer todos os animais da tua fauna lá, você vai comer. É algo que pode ser feito e implementado em outros países, inclusive, por exemplo, não qualquer, por exemplo, queixada. Queixada, eu falei, né? Não sei se eu comentei com você. O queixada é um dos animais que foi colocado na lista de extinção de uma forma nacional. Porque alguém que tá, sei lá, em Brasília, fala: esse animal está ameaçado porque estudou, sei lá, o sul, por exemplo, do país está extinto. No sudeste está ameaçado. Mas no centro-oeste, por conta da atividade da agricultura... Não existe Hakuna Matata, eu vou ficar aqui na mata. Não, o bicho sai da mata e vai se alimentar da safra de milho, da soja. Tá muito mais fácil. E a população desses animais cresceu de uma forma absurda. E aí, então, ao ponto de
trazer porque assim, o que existe a mais e a menos a gente só sabe tratar com a menos. Tá soltando, tá faltando. Quando abunda, que é uma agenda positiva, nem os órgãos do meio ambiente sabem trabalhar, nem os biólogos sabem trabalhar. Todo mundo fica assim, e agora? O que faremos? Nós vamos fazer Por quê? Porque não é só ruim porque tá comendo o milho do produtor. Porque é ruim porque tá acabando com as nascentes d'água. É porco acabando com as nascentes d'água. Acabando com outros animais que competem de igual para igual. Eles são mais fortes que os queixados. Os queixados é mais forte que o cateto. Então ele pode, né, diminuir a população de catetos e de outros animais, porque são animais... Enfim... Então, não é um problema, é um problema ambiental. Como é que vamos solucionar isso? Fazendo o que os outros países, quando eu falei Estados Unidos e África do Sul, o que eles fazem? Eles fazem censo. Porque qualquer exagero em qualquer espécie animal daquela população daquela espécie causa um desequilíbrio total. Muito elefante na savana destrói porque o elefante derruba uma árvore para comer uma folha. Se tiver muito elefante, acabou as árvores. Então você tem que brincar de Deus. Nós temos que brincar de Deus, nós não temos que gerenciar isso. Não temos que deixar à vontade. Então, o excesso de queixada devia fazer como eles fazem lá. Tem essa mesa aqui, qual a capacidade que tem de celulares aqui? X. Tem mais? Tem 1.000. Tem 2.000? 1.000 vai embora. Vai fazer sopa para criança. Vai frigorífico. Vai pro frigorífico. Sabe o que eu quero dizer? Isso é gerenciamento. Isso a gente tem que desatrelar essa coisa emocional. Mas quando você tem... E aí, voltando no início da conversa, as pessoas que fazem leis e as pessoas que fiscalizam envolvidas emocionalmente com a fauna, você não progride. Você fica onde está, olhando o tempo passar, os bichos desaparecerem e a gente não tem medidas mais, porque eu não gosto disso. Não cabe a você gostar ou não. Você tá para ali, para você, especialmente se você é do meio ambiente, você tá ali concursado para executar a melhor política ambiental e não a que lhe favorece. Você pode ter o pensamento que você quiser, mas você tem que executar uma política que seja uma política de conservação. Né? E lá hoje estão nessa fase lá em Goiás. Agora o primeiro frigorífico de queixadas foi pré-aprovado, CIF. Tiraram os primeiros 2.000 de uma área que estava em excedente e vamos ver o que vai acontecer. Seria um primeiro movimento. Então acho que assim tem uma turma que está se movimentando. Pensando corretamente, né? Tem uma turma que está se movimentando nisso. E eu acho isso bom. É que nem eu falei, eu fui um precursor de várias coisas na biologia. Agora os meninos estão falando, tem mais biólogo começando a falar sobre o assunto. Porque não tinham coragem antes de falar. Falar, tô com medo, sou o único a pensar assim e tal. Não, deixa o Richard lá, é o boi de piranha. Desse lugar que você visitou, qual foi o animal que mais você surpreendeu, assim? Quer por exótico, por ser bonito, assim? Puta, teve um bicho, cara. Deixa eu pensar um segundo aqui. Assim, tem muitos bichos legais, mas assim, teve um bicho em especial. Foi um negócio gozado, porque era a espécie, um gênero Solenodonte. Esse bicho, eu fui na República Dominicana, que eu assim, as pessoas vão para a República Dominicana para ficar em resorts, beira-mar, lá e tal. Que desperdício. República Dominicana é um país maravilhoso. Tem rocha saindo do mar, Los Haitises, o Parque dos Haitises. Tem a maior montanha do Caribe, tá ali. Você tem uma praia que é da Tortuga, que é uma coisa... Eu vi tartarugas de couro botando ovos ali, que é a maior tartaruga que existe no mundo. Explorando, aluguei um carro e explorei a ilha. Fui 2 vezes para lá fazendo essa volta. Uma vez para SBT e depois para National Geographic. E assim, ou seja, as pessoas vão para esses lugares e não conhecem. E nessa é uma ilha, na verdade, que é Haiti e República Dominicana, né? E aí na fronteira do Haiti com a República Dominicana, aí eu cruzei a fronteira, eu fui gravar o Voodoo no Haiti. Então umas coisas interessantes. Até trouxe uma corneta de lá, que minha mulher abomina, escondeu a corneta. Ela acha que não, isso que tá atrapalhando nossa vida, é a corneta. Umas energias. E eu encontrei lá um animal, eu gravei com um pesquisador lá. Isso foi na época do SBT ainda. E que a Nat Geo, não comigo, mas com outro, estavam fazendo uma matéria, porque foi recém-descoberto. Era um bicho, é um rato, como se fosse um rato, só que não é um roedor. Ele é um insetívoro, mas ele tem um formato de um rato, seria como se fosse
o nosso gambá, vamos dizer assim, tá? Mas com mais pelo e tal, com mais formatinho de rato do que gambá, insetívoro com presas inoculadoras de toxina. Louco. Eles achavam que estava extinto esse bicho. Eu acho que foi uma coisa mais diferente, nossa. 50 milhões de anos tem esse animal. Que isso, é impressionante. E aí a gente conseguiu gravar com esse bicho, com esse cara lá, o pesquisador, e enfim, acho que foi uma coisa bem diferente. Você chegou você chegou aí na Indonésia ver o dragão de Komodo ou não? Não, essa parte da Ásia me falta. É isso que eu tenho agora, tô me programando, se der tudo certo. Deve ser assustador esse dragão de Komodo. Deve ser top. Ele vem pra cima atacar, né? Ele vem, na verdade, acho que assim, a gente vê muito vídeo, né, deles pegando os... Eu acho que põe lá os bichos pra ele comer, porque faz parte, né? Fala assim, televisão nem tudo né, aquilo que... Eu acho que põe os bichos lá pra comer, mas é um lugar que eu gostaria muito de ir, né? É o maior lagarto do mundo, né? Tem alguns outros lugares que eu ainda tá nos meus planos. E você correu o risco de morrer? Por causa de bicho, de sim, ataque? Já. Algumas vezes nem fiquei sabendo e outras fiquei. Eu tive 2 clássicos com crocodilo americano e com tubarão tigre. Foram 2 clássicos que realmente eu... O tubarão estava numa gaiola ou não? Não. Estava fora, mergulhando fora com tubarões. A gente faz uma sequência de... A gente faz... Cara que fica uma semana jogando sangue no mar... E os tubarões vêm atrás. E aí a gente vai se jogando na água e mergulhando com eles. Isso não é perigoso? O tubarão vem pra cima? É perigoso, você tem que estar atento. Você forma círculos onde você tá com as câmeras na mão. Às vezes tem um tubarão, pega uma câmera, leva pra passear. Aí você tem uma câmera e um pauzinho, né? Mas eu tive um descontrole no último dia, que era o dia do Monster Day, que é o dia pior. E onde foi esse lugar do tubarão? Bahamas. Bahamas. E aí o tubarão tigre, a gente jogou as iscas todas de volta limpando o barco. E então as iscas flutuavam aqui na nossa cabeça, e os tubarões todos soltos. E eu tava com um colete, um respirador que não era meu, um equipamento que não era meu. E começou a vazar, e comecei a entrar água e não conseguia respirar direito. E o que você faz? Você vai pra superfície, né? Fica ali. Só que era Monster Day, então todos os tubarões ali vorazes. Graças a Deus eu tinha um operador de câmera que é um cara muito experiente, que é meu companheiro, 20 anos trabalhando, que era operador de câmera, um puta mergulhador. E quando eu subi, ele subiu junto, acompanhando e olhando pra mim, e subiu. E aí ele viu um tubarão vindo de trás, entendeu? E se não fosse ele, que eu olhei pro tubarão, aí mas foi em cima, entendeu? Estaria morto hoje, certamente, porque ali não tinha que... Não tem o que fazer. E uma vez com um crocodilo americano eu atolei, fui mostrar como é que as pessoas morriam sendo atacadas na Costa Rica. Costa Rica. Como é que as pessoas morriam sendo atacadas por tubarão, por crocodilo. E aí fiquei exatamente nessa posição, foi bem real, né? Eu acabei atolando, enfim, antes de eu sair, e eles deslizam em cima da lama, mas o barranco é mole, aí eu fui levantar e atolei. Aí ele veio. E aí, como é que você conseguiu sair? Aquelas coisas que rastejando em 4, tá? E isso, o bom é que tudo tá gravado, né? Que não dá pra dizer que não foi. Fala um pouco dos gorilas lá do Gano. Teve aquela, como é que chama aquela pesquisadora que primeiro fez o trabalho, foi assassinada, não foi? A Goodall era dos chimpanzés. A Goodall tá até hoje, né? Esqueci o nome dela. A Jane Goodall era dos chimpanzés e tinha dos gorilas, que ela foi assassinada, hoje a população tá crescendo, né? Turismo, é o turismo, né? Turismo é uma ferramenta top também, né? Eu gosto muito de turismo. Turismo, eu não só gosto da questão de management, né? Dos gerenciamento da fauna, mas também a questão do turismo. Nós somos um país que tem... O turismo, podia ser uma baita ferramenta, né? Ele em alguns lugares, mas você vê... Um país que tem tantos parques nacionais, nós temos 3 parques nacionais realmente funcionando, cara. Quais são eles? Lá nós temos o da Tijuca, que funciona bem. No Parque Nacional, nós temos outro Parque Nacional da Foz do Iguaçu. E... Puta merda, me faltou. Qual, Itatiaia? Não. Itatiaia é muito bom de visitar. Então, mas é um parque com estrutura. Com estrutura. Você está dizendo com hotel? Tá. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você vai pro Everglades, você vai para
Oh, meu Deus, você vai pro primeiro parque nacional do mundo. Qual, Grand Canyon? Não, lá em cima onde tem os lobos e os... Yellowstone, obrigado. Você vai pra Yellowstone, pô. Infraestrutura de primeira. Mas os parques nacionais americanos, eles têm uma estrutura. Você coloca o teu RV, você coloca o teu motorhome, você tem cabanas, você tem, você tem uma estrutura que suporta você visitar. A maioria dos nossos parques nacionais não tem isso, cara. Então, e o parque é isso. Quanto mais gente tiver no parque, é melhor, cara. Porque ajuda a fiscalizar, ajuda, movimenta a economia. E aí você tem guardas. Você tem recursos para investir em vigiar, exatamente. Claro. Quem que você vai contratar para vigiar? Normalmente os caras que estão são os caras que estão no entorno ali. Então é aquela população que está ali que você acaba dando emprego. Porque esse é o grande desafio, que faz parte do início da conversa da questão da sustentabilidade. Sustentabilidade é dar emprego. Para as pessoas viverem, claro, né? E não deixar preservado e o povo passando necessidade. Exatamente. Isso não tem o menor cabimento. Não tem lógica nenhuma. Exato. Né? Não faz sentido nenhum. E é onde as pessoas, normalmente da cidade, que dispensa 85% do nosso carbono, né? Aliás, eu descobri o Brasil é um dos países mais urbanizados. Há pouco tempo eu descobri isso. Um dos países mais urbanizados do planeta, cara. Foi, porque teve o pessoal fugiu do campo, né? Impressionante. O percentual de pessoas que vivem hoje nos grandes países, comparando com outros, né? Que são... O Brasil, ele é um dos países que está mais urbanizado dos Estados Unidos, por exemplo. Tem mais gente nas cidades do que no campo. É uma pena, né? Porque o Brasil tem um campo tão bom, né? Tudo tem dois lados, né? Quer dizer, pelo menos a gente concentra aqui toda a porcaria que tem. Num lugar só, né? Digo assim, eu tô dizendo porcaria, quando eu falo, eu digo o uso dos, né? Vamos dizer, as pessoas, o lixo e... nós temos muitos temas que a gente esquece no nosso dia a dia, né? Quando a gente olha, eu olho muito a diferença, voltando de novo ao alemão que enchufa a tomada ali, não faz muito sentido. Isso não tem lógica nenhuma, porque a produção dele é extremamente poluente de eletricidade. É melhor ele ter carro a combustão. Exatamente. Claro, a gente mais lógico. Entendeu? A gente começa a fazer uma avaliação daqui para frente e não daqui o processo todo. Não faz sentido, né? A nossa matriz energética primordial é hidrelétrica, né? A força das águas. Ela não é poluente, mas ela, no momento da constituição dela, é extremamente destrutiva. Ela mata um monte de animais. Aquela história, vou tirar os animais daqui para colocar em outro lugar, é balela. Você não vai colocar em lugar nenhum, cara. Vai tirar daqui para colocar no lugar que está em equilíbrio, vai entrar em equilíbrio de novo, entendeu? Não tem como. Qual que você acha a melhor matriz energética? Ou depende de país para país? Eu acho que assim, a gente demonizou algumas, como nuclear, por exemplo, que é algo que a gente deveria pensar sobre, sabe? A gente demonizou, né? Por quê? Quem demonizou isso? Já pensou quem? Porque os outros países têm, né? Lá fora, na Europa tem, nos Estados Unidos tem. A Alemanha não, a Alemanha ficou uma campanha muito contra. Acho que eles tiraram quase todas as usinas nucleares, se não me engano. E estamos com as usinas termoelétricas, que é muito pior. Que é muito pior, né? Poluente. Então, tudo tem dois lados, né? A gente está vendo aqui muito a solar crescer, mas a solar depende de mineração para você ter, enfim, os painéis, né? Eles tem eólica também. Tudo tem prós e contras. Tudo tem prós e contras. Vai chegar um momento aqui que nós talvez não tenhamos tantos recursos hídricos para continuar a gerar energia. A gente vai ter que distribuir melhor, né? Sabe o que nós temos no Brasil que assim? Aí temos outro lado que tudo bem, é de plantio, né? Mas o biocombustível, né? Hoje cresceu muito. O milho que está crescendo muito aqui. Nós tínhamos o álcool, né? Temos o álcool, mas o milho está crescendo bastante. Essa é uma boa mesmo. Tem aquele outro daquele menorzinho, como é que chama? Deu uma mamona, né? Mamona também. Mamona. Eu acho que é o grande desafio, a energia é o grande desafio agora do século, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.